Olá, eu sou a Jéssica de Paula, esse daqui é o Terceiro Sinal e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o filme Me Sinto Bem com Você. O filme Me Sinto Bem com Você é um filme de 2021, saiu agora em maio pela plataforma da Amazon Prime. Então o filme ele foi gravado durante o período de pandemia, seguindo todos os protocolos, né, indicados. Então todo o filme ele foi feito, digamos, cada um na sua casa. Uma curiosidade também é que o filme ele foi gravado todo em apenas um mês. Eu achei bem interessante isso, assim. Então, sobre o que fala o filme. Na verdade, são 5 histórias de pessoas que estão vivendo em tempos de pandemia e cada pessoa está passando uma situação diferente. Então, essas pessoas, na maioria das histórias, essas pessoas se falam online e começam a refletir sobre várias questões, principalmente ligadas ao amor, né? Diferentes formas ali de amor durante a pandemia, né? Então traz muitas reflexões, assim. Quando eu fui assistir, eu não fazia muita ideia, assim, do que se tratava o filme e eu acabei gostando bastante. Dentro dessas histórias, né, que a gente tem a história da Adriana e do Tom, que são ex-namorados, que durante esse período de pandemia acaba batendo às vezes a carência, né? Então, muito cuidado com esse momento. E aí, por causa dessa carência, eles acabam começando a trocar mensagens. Então, durante o filme vai mostrando como que era a relação deles, o porquê do término, as dúvidas que eles têm nesse momento de pandemia, porque eles acabam sentindo muita falta. E aí tem muita essa reflexão assim da questão da carência nesse período, né? E aí até para ir para uma resolução ali desse casal. Então é uma relação assim bem complexa nesse núcleo, assim, nessa história. Feito cada um na sua casa, né, nessa situação. Então não tem assim um contato entre os atores, mas acaba abordando isso, e que eu acho inclusive que muitas pessoas têm essa questão da carência assim no momento da pandemia, né? E aí às vezes acaba batendo algumas ideias que não necessariamente você teria se não fosse essa situação também. A segunda história fala sobre Dora e o Fernando. Então, esse acho que é o único núcleo assim que eles gravam juntos, já que os atores, né, na vida real, eles realmente são um casal. Então, é o único núcleo que eles estão juntos ali. Então, nessa história, é um casal que eles já estão há alguns meses juntos. E justamente nesse período que entra na pandemia, eles já estão naquele período assim da relação, que a relação ela é mais dentro de uma rotina, né? Não se tem muitas novidades, e aí eles já estão um pouco de saco cheio, assim, ainda nesse momento de pandemia, eles têm que estar juntos o tempo todo, e aí acaba levantando algumas questões sobre a relação nesse período, né? Então essa história é a única que o casal ali está junto, né? Está vivendo a situação dentro da mesma casa. A terceira história, né, também é da Priscila e da Giovana. Então essa já é uma questão assim, um casal que elas tinham se conhecido logo que começou assim, um pouco antes de começar a pandemia, né? Então é uma coisa muito recente, e aí de repente já vem a pandemia, né? Essa questão da quarentena e tudo mais, e elas têm cada uma que ficar na sua casa. E aí começam a surgir alguns medos, dúvidas sobre o futuro e de para onde vai essa relação que ainda era tão nova, assim, né? Elas ainda nem tinham aproveitado assim, muita coisa juntas, então acabam surgindo muitas dúvidas nessa história, assim. Então também acho que é uma história assim que pode, né, trazer algumas questões de algumas pessoas assim que vivenciaram isso, né? Aquela coisa, você está conhecendo alguém e de repente afasta, né? De repente acontece alguma coisa que faz, que traz assim a distância e tudo mais. Também foi uma história assim bem fofinha ali, eu achei, né? De todas, assim, achei bem fofinha também. Aí a gente tem a Vanessa e a Lívia, que aí já traz um outro tipo de amor, que é né, o amor familiar, porque são 2 irmãs. Então são 2 irmãs que elas estavam afastadas já antes da pandemia, e aí quando começa a pandemia elas
começam a se reaproximar, assim, emocionalmente falando, né? Então elas perderam a mãe, né? A mãe já é falecida, e aí elas começam a trazer muitas lembranças e elas decidem, né? Como a mãe era artista e as duas também são artistas, elas decidem trazer algum relato de experiência e tudo mais através da arte que deveria ser feito nesse período, assim. Então essa parte assim também tem umas coisas bem engraçadas, assim, delas tentando criar durante o período de pandemia e como elas fariam isso também dentro de casa e o que a situação remetia e às vezes a situação que elas estavam vivenciando não colaborava para que elas conseguissem criar, assim. Então é uma história assim uma história familiar bem bonita, mas também bem engraçada ali nesse contexto delas. E aí, por último, então, a gente tem a Helena e o Eduardo, que eles não eram namorados. Eles tinham uma relação casual, né? Ficantes, enfim, era tudo no nível muito físico, né? Era uma questão sexual. Então, quando começa a quarentena, para onde que vai essa relação que era inteiramente física, né? Já que eles precisavam se manter afastados ali. E aí, essa também é bem fofinha, assim, porque daí ele entra em algumas... engraçado também, porque daí eles tentam passar o que eles tinham antes pro virtual, né? Para aquela questão online, mas ao mesmo tempo, assim, eles começam a perceber outras questões que às vezes eles não percebiam ou não abordavam quando eles estavam no presencial. Então eles trazem um novo caminho assim para a relação, que eu acho que fica bem bacana. Eles se conhecem de outra forma no virtual, porque aí já não tinha aquela questão do físico, né? Então não era restrito a isso. Então aquilo exigiu um outro encaminhamento, assim, e essa busca deles para como passar isso também foi bem legal. Então, assim, o filme, né, ele vai acompanhando, né, ele vai intercalando essas histórias e ele traz muitas reflexões que eu vejo que realmente acontecem, né, principalmente acho que agora talvez nem tanto, porque, né, a gente praticamente está voltando à rotina aí, querendo ou não, as pessoas acabam tendo que sair para trabalhar e tudo mais, mas assim, muitas questões que elas foram muito constantes, assim, principalmente no primeiro ano, assim, nos primeiros meses da pandemia. E é muito fofinho ao mesmo tempo, assim, porque você tá lá torcendo, né, para que os casais deem certo, ou que eles consigam achar um rumo, ou não, que aquilo não vai dar certo. Então, assim, você tá ali torcendo junto, assim, né? E além de trazer muitas questões que eu acho que se enquadram com esse período que a gente vive até hoje, assim. Então, é um filme bem bacana, achei bem legal a forma com que ele foi feito, assim, e é legal a gente assistir ele tendo essa percepção, assim, né, que também trazendo a questão do criar em tempos de pandemia, né, da arte em tempos de pandemia, porque um filme inteiro foi gravado no período de um mês, cada um na sua casa. Então, assim, é muito bacana assim, essa dinâmica, essa ideia e como as pessoas conseguem se renovar também conforme conforme as exigências, assim, né? Então acho que é bem legal, vale a pena. Se você quiser assistir lá no Amazon Prime, que você vai conseguir achar o filme, tá bom? Então, por enquanto que eu saiba, só tem nessa plataforma, mas vale a pena e super indico. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui, dá seu like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que fica em algum lugar porque eu nunca lembro, mas clica no sininho. Clica no sininho para você também ver as nossas atualizações. Segue a gente lá no Instagram, canal Terceiro Sinal. E até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.